Fim dos tempos. Haverá pestes. A profecia está se cumprindo. Episódio 5. A fragilidade humana confrontada. Jesus profetizou dizendo: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mateus capítulo 25, versículo 7. Ao longo da história, as pestes têm se revelado não apenas como eventos devastadores, mas também como espelhos da condição humana. Elas destacam nossa vulnerabilidade frente às forças incontroláveis da natureza e nos forçam a confrontar questões fundamentais. Quem somos diante da criação? Qual é o nosso lugar em um mundo onde o sofrimento e a morte são inevitáveis? Mesmo em uma era de avanços tecnológicos e médicos, pandemias como a peste negra, a gripe espanhola e a Covid têm reiterado nossa impotência diante de calamidades globais, nos levando a refletir sobre nossa finitude humana, dependência de Deus e o papel transformador da fé em Cristo nos tempos de crise. Sabemos que o Senhor, nosso Deus, é o autor da vida, pois Ele mesmo é a essência da vida e tem poder para tirar a vida. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. As pestes na história bíblica. A Bíblia é rica em narrativas que conectam pestes à ação divina, seja como juízo, correção ou sinal de alerta. No Egito, as pragas foram instrumentos de Deus para demonstrar sua supremacia sobre os falsos deuses e libertar seu povo da escravidão. Êxodo capítulo 9, versículos 14 a 15. Essas histórias não são meros relatos históricos, pois Deus é soberano e atua de maneira poderosa, misteriosa e justa. Em outras passagens, como no livro de Números, capítulo 16, versículo 46 a 50, vemos o juízo de Deus se manifestar sobre o povo e como uma peste é interrompida pela intercessão de Moisés e de Araão, destacando o papel crucial da intercessão e do arrependimento. Essas narrativas não apenas revelam a fragilidade humana, mas também mostram que Deus mesmo, em meio ao juízo, oferece um caminho de perdão, reconciliação e esperança. Nossa fragilidade revelada. Crises globais, como pandemias, expõem a fragilidade da condição humana. Apesar dos avanços da ciência, ainda somos surpreendidos por doenças que transcendem nosso controle. Isso ecoa o clamor do salmista no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 12, que diz: Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. A experiência da peste nos confronta com uma verdade inescapável. Nossa vida é breve e depende totalmente da graça de Deus. Essa fragilidade nos chama a uma postura de humildade e total dependência de Deus. Em tempos de incertezas, somos desafiados a abandonar as ilusões da autossuficiência, a encontrar refúgio na rocha eterna, Jesus Cristo. Um chamado ao arrependimento. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 a 14, Deus oferece uma promessa condicional de restauração ao seu povo. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. As pestes frequentemente atuam como consequências do pecado, servindo como um chamado ao arrependimento. Elas nos desafiam a examinar nossos corações diante do Senhor e a corrigir nossos caminhos. Como sociedade, somos confrontados com questões de justiça, solidariedade e nossa relação com Deus. A soberania de Deus. A Bíblia afirma repetidamente que Deus tem controle absoluto sobre a vida e a morte. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, o Senhor declara: Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. A soberania de Deus deve ser nossa fonte de conforto em tempos de crise.
Mesmo em meio ao caos aparente, podemos ter a certeza de que nada está fora do controle do seu poder e autoridade. Essa confiança em Deus não diminui a gravidade da crise, mas transforma nossa perspectiva, fortalecendo-nos na certeza de que Ele permanece no controle. Em vez de nos desesperarmos, somos chamados a confiar no plano soberano de Deus e a buscar sua direção em meio à adversidade. O papel da igreja em tempos de peste. A igreja, como corpo de Cristo, é chamada a agir com compaixão e coragem em tempos de crise. Durante a história, comunidades cristãs têm sido faróis de esperança em meio às trevas. Em Atos capítulo 2, versículos 44 a 45, vemos o exemplo da igreja primitiva. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Na igreja primitiva, os cristãos não apenas contribuíam com o ministério dos apóstolos, mas também compartilhavam seus bens para atender às necessidades dos irmãos mais necessitados. Esse exemplo de generosidade e cuidado mútuo tornou-se um modelo inspirador de solidariedade cristã, cuja relevância transcende os séculos e continua a nos desafiar a viver o verdadeiro espírito de comunhão e amor ao próximo. Hoje a igreja é chamada a ser um refúgio tanto espiritual quanto material, oferecendo suporte aos que sofrem enquanto proclama o evangelho da esperança e salvação. Essa missão vai além da simples assistência. Ela se torna um testemunho vivo do amor de Cristo em ação. A esperança em meio ao sofrimento. As pestes, embora aterrorizantes, não devem nos levar ao desespero. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, somos assegurados de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo ao meio ao sofrimento, Deus está moldando nosso caráter e nos conduzindo para um propósito maior. Essa esperança transcende as circunstâncias imediatas e se fundamenta na promessa de redenção final. Como cristãos, olhamos para o futuro com confiança, sabendo que Cristo triunfará sobre todo o mal. Aleluia! Preparando-nos espiritualmente para o futuro eterno. As pestes também apontam para os eventos escatológicos descritos por Jesus em Lucas capítulo 21, versículo 11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. As pestes são advertências de que vivemos em tempos de preparação para o arrebatamento que precede a grande tribulação e a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa preparação não é apenas externa, mas, acima de tudo, espiritual. Devemos nos arrepender de todo o pecado, permanecer vigilantes, firmes na fé, viver em santidade e nos dedicar plenamente ao compromisso com a missão do Reino de Deus. Finalmente, as pestes revelam nossa fragilidade e nos confrontam com verdades profundas sobre a vida, a morte e a eternidade. Elas nos lembram de que nossa segurança não está em avanços humanos, mas no Senhor que governa soberanamente todas as coisas. Como Igreja de Cristo, somos chamados a ser agente de esperança, testemunhando o amor de Cristo e apontando para a promessa de sua volta. Que possamos estar preparados para o arrebatamento e em tempos de adversidades, ouvir e responder com humildade às advertências de Deus. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Que possamos nos voltar para o Senhor com sinceridade e confiar plenamente em sua soberania, sabendo que Ele é fiel para cuidar de nós em todo o tempo. Amém. Bem, queridos, chegamos ao final do 5º episódio desta série, A Profunda Expectativa, a vinda do Senhor e o fim dos tempos em Mateus 24.
Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora para não perder o 6º episódio. Nele você aprofundará seu conhecimento sobre este tema escatológico tão essencial para a sua vida espiritual, ampliando seu discernimento, promovendo seu crescimento e fortalecendo sua fé em santidade para que esteja plenamente preparado para o arrebatamento e a gloriosa volta do Senhor. Compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu like e sinta-se bem-vindo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.